Na semana passada, a pedidos, nós falamos um pouquinho da jornada do ascendente, né? E aí acabaram surgindo algumas dúvidas. Eu preparei um pouquinho, algum material que não é exaustivo sobre o assunto, mas que permite que a gente possa ter uma ideia daquilo que nós estávamos discutindo a semana passada. Então, nós vamos falar hoje o que acontece depois da fusão com o ajustador do pensamento, né? É uma reflexão sobre essa nova entidade. Acho importante a gente prestar atenção na palavra nova entidade resultante da fusão. Então, são dois seres, um mortal e o ajustador do pensamento, que se fusionam e formam uma nova entidade, né? Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. E só para recordar, a motivação para este estudo aqui é que na semana passada nós então falamos sobre o caminho do mortal, do seu nascimento até o seu destino final como finalitor, e daí ficaram algumas dúvidas sobre a fusão com o ajustador, que combinamos esclarecer nessa reunião nossa de hoje. Como você gosta? Quer que eu coloque? A principal dúvida que nós tivemos a semana passada diz respeito à identidade do ser fusionado. Então, a semana passada, falei que eram preservadas duas entidades, a do ajustador e a do mortal. Na verdade, não são duas identidades, mas se confundem. Então, nós vamos esclarecer melhor aqui hoje. Eu usei a palavra identidade de uma maneira equivocada, mas vai dar para a gente perceber o que eu queria dizer aqui naquela oportunidade. Se tivesse duas identidades, né, como se explicaria isso? Realmente não faria muito sentido. Mas é isso que nós vamos tratar hoje. Só para recapitular, né, um pouquinho, a carreira ascendente, aqui tem essa foto que é largamente conhecida, essa imagem, né, que é largamente conhecida de todos os estudantes do livro de Urântia, que representa aqui o universo, o grande universo, né, o universo dos universos. E a gente tem aqui no centro a Ilha do Paraíso, as 21 esferas sagradas, a Vona, os 7 superuniversos e os anéis exteriores. Eu acho que a maioria de todos nós, em algum momento, já teve oportunidade de ter um contato com essa imagem aqui. E, na verdade, essa imagem aqui ela reflete, ela traduz um palco, uma arena, onde as coisas acontecem, um lugar onde as coisas acontecem. Então, nós começamos a nossa jornada lá num mundozinho situado na periferia de um superuniverso, que aqui estão os 7 superuniversos, e dali a gente parte, então, atravessando tudo aquilo ali, passa por uma série de fases, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, até chegarmos à Ilha do Paraíso. Então, é uma viagem, é uma jornada bastante longa, que todos nós, se fizermos por merecer, vamos ter oportunidade de cumprir essa viagem. Eu coloquei aqui uma outra representação gráfica, que também a maioria de vocês já viu, que é basicamente aqui a reprodução dos
7 superuniversos em torno de Avona, com a Ilha Central no meio, a Ilha do Paraíso, etc. Então, só para relembrar, dentro de cada superuniverso, cada superuniverso está dividido em 10 setores maiores. Então, é uma divisão administrativa, assim como nós temos, por exemplo, nos países, uma divisão num determinado número de estados. Cada país tem uma divisão de estados. Aqui, o superuniverso, então, para fins administrativos, ele está dividido em 10 setores maiores. Cada um desses setores maiores compõe um grupo de 100 setores menores. Então, dentro de cada setor maior, está lá um setor menor, e somados totalizam 100 setores menores. Ou seja, nós temos, então, 1000 setores menores em cada superuniverso. Em cada setor menor, nós temos um grupo de 100 universos locais. Então, só lembrando, o nosso universo local, que é uma criação do nosso Micael, no nosso caso, o Micael Jesus, que esteve aqui entre nós. No nosso caso, o nosso universo local é Nébadon, que é, então, a criação desse Micael. Mas, além do nosso universo local, existem, possivelmente, outros 99 universos locais que compõem um grupo de 100 universos locais e que fazem parte de um setor, de um determinado setor menor, sendo que dentro desse setor menor existem 100 universos locais. Em cada universo local, então a criação do nosso Micael, nós temos 100 constelações. Cada constelação tem 100 sistemas. E cada sistema é responsável por um grupo de até 1000 planetas habitados. Isso foi o que a gente aprendeu na discussão sobre a cosmologia. Essa composição, essa distribuição desses setores, constelações, universos locais, eles definem diferentes realidades sobre a energia física. Então, por exemplo, a realidade física material é aquela que é encontrada nos 1000 planetas habitados, até 1000 planetas, nos planetas habitados, que compõem até 1000 planetas para um determinado sistema. Então, nós aqui no nosso mundo de Urântia, nós somos um desses planetas com essa realidade física material que nós conhecemos aqui. Mas essa realidade física está bastante afastada da realidade do nosso Pai. Nós temos uma outra realidade, que é a realidade moroncial, que basicamente compõe todo o resto do universo local, inclui, então, todos os sistemas, as constelações e o nosso universo local como um todo. Então, nessa realidade moroncial, nós fazemos uma transmutação de fase. Nós saímos da realidade física e passamos para a realidade moroncial. A realidade moroncial é também uma energia física menos material que essa que nós encontramos nos mundos habitados. A realidade moroncial é uma combinação da energia física material com a energia espiritual. Então, ela não é nem 100% material
nem 100% espiritual. Mas, é claro, ela tem uma proximidade maior com a energia espiritual. Então, quando nós saímos dessa realidade física, o nosso próximo passo é na realidade mononcial, onde nós, então, deixamos de ter esse corpo que nós temos aqui e vamos ganhar lá um outro corpo, que é um corpo mononcial, e que vai seguir adiante. Nós vamos trocar de corpo várias vezes aqui, à medida que nós vamos evoluindo. Até o momento em que a gente deixa o universo local, depois de feita a fusão com o nosso ajustador do pensamento, e daí nós entramos, então, na realidade espiritual. E aí, a partir daí, a gente passa a ser 100% espírito. Nós somos, então, temos uma energia espiritual que segue conosco. Então, a carreira do mortal ascendente, como nós tínhamos falado a semana passada, e aqui é só uma rápida recapitulação, a gente começa aqui, nesse mundo material, nesse mundo habitado de humanos, onde a gente tem alguns desafios. O nosso propósito, estando aqui, é desenvolver a nossa alma e alcançar a nossa fusão, a fusão com o ajustador do pensamento. Muitas vezes nós não conseguimos fazer esta fusão ainda estando neste mundo. Mas, se nós tivermos desenvolvido algo de valor e desenvolvido algo da nossa alma, nós teremos uma extensão, eu vou repetir, uma extensão, não é uma duplicação, nem é uma segunda oportunidade, é uma extensão do nosso período de provas. E aí a gente vai continuar essa prova aqui, no ambiente do sistema, no nível mononcial. E aí vamos ter ali a oportunidade de completar ou não o desenvolvimento total da nossa alma e alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. Além dessa fusão, aqui no ambiente mononcial, a gente vai ter oportunidade de relacionamento com inúmeras criaturas ascendentes e descendentes que vão nos propiciar uma diversidade de relacionamento gigantesca. E vamos também ter oportunidade de passar por muitas escolas, inclusive as escolas dos Melquisedeques. Mas a partir do momento em que a gente alcançar, então, a nossa fusão, nós vamos receber o abraço, em algum momento, do nosso Micael, e o Micael, então, vai se despedir de nós e nos despachar desse universo local para o ambiente espiritual. Então, nós vamos passar pelos setores menores, o setor maior, e vamos chegar na capital do nosso superuniverso. E aí, na capital desse superuniverso, também tem uma série de ambientes que devem ser visitados, escolas e tudo mais. É um período longo de estudos e aprendizado. E uma vez completado, nós seremos encaminhados, então, para o universo central de Avona, que é o universo perfeito, onde nós temos ali os 7 círculos, né, do universo de Avona. O mais exterior é o do Espírito Mestre, temos o do Supremo, temos o do Espírito Infinito, o do Filho Eterno, e no terceiro círculo nós alcançamos o nosso Pai Celestial, é onde nós reconhecemos o nosso Pai Celestial. Depois tem outros 2 círculos, um de aprendizado sobre como funciona o paraíso, e um outro que é o último sono que nós vamos ter de transição antes de chegar no paraíso
e alcançarmos o nosso corpo de finalidade. Então, é uma carreira bem longa, né? Que a gente não tem a menor ideia de quanto tempo vai levar. Mas, com certeza, leva muitos, mas muitos anos. E a gente estava falando agora de alguns desafios. Pode acontecer, por exemplo, da gente chegar no terceiro círculo de Avona e não conseguir reconhecer o Pai Celestial. Aí o que acontece com esse cidadão é que ele tem que começar de novo a partir da capital do superuniverso. Então, tudo que ele fez na capital do superuniverso precisa ser repetido, e aí voltar para fazer o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto e o terceiro círculo e reconhecer o Pai Celestial. Então, é uma carreira que implica em bastantes desafios, muito longo, uma jornada gigantesca. Então, a gente percebe que aqui, nessa jornada nossa, nós passamos por uma série de transmutações. Internamente, acontecem outras modificações. Por exemplo, na realidade mononcial, nós podemos ter 570 mudanças de corpo, se eu me lembro bem. Isso. É isso mesmo. E aqui na realidade espiritual, nós começamos como espíritos do primeiro estágio, então, espíritos júnior, né, começando a carreira como um ser espiritual, e avançamos progredindo para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto estágio, quando nós chegamos no paraíso e somos incorporados na carreira dos finalitores, no corpo de finalidade. Os reveladores nos dizem que a nossa carreira como espíritos estará terminada quando nós alcançarmos o sétimo estágio espiritual. E aqui nós chegamos no sexto, quer dizer que ainda falta um para completar essa realidade. Então, basicamente, em poucas palavras, né, esse é o resumo da ópera dessa carreira mortal, ascendente, partindo aqui da Terra para chegar até o paraíso. É uma carreira bem longa. Só a Avona tem 1 bilhão de mundos e nós vamos passar por cada um deles. Se a gente ficar 1 ano em cada um, 1 bilhão de anos. A gente não sabe quanto tempo fica em cada um, Eu sei, mas dá para a gente perceber que os nossos, vamos colocar 100 anos aqui na Terra, é uma fração do tempo nosso na eternidade, né? Não parece isso para todos nós, mas isso também dá, por outro lado, a dimensão de quanto nós temos que evoluir, quanto nós temos de elevar a nossa consciência cósmica, a nossa percepção espiritual, para alcançar a perfeição do nosso Pai. Então, não é um caminho curto, não é um caminho simples, mas, com certeza, muitos seres vitoriosos já chegaram até lá e fazem parte hoje do corpo de finalidade, né? Que são inúmeros corpos de finalidades, não tem um só. Existe um estudo. Henrique. Oi. Boa noite, Henrique. Boa noite, Sueli. Boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Boa Eu estou noite. com uma pergunta que não quer calar, que é assim, nessa carreira nossa, né, nessa evolução que a gente tem aí para seguir, a gente vai conseguir manter, mesmo na fusão com o ajustador, a personalidade, ou nessa vida que chega ao espírito, essa personalidade ela é substituída ou ela não é mais vista dessa forma? Olha,
protagonista dessa carreira evolutiva é a personalidade. Não é a identidade, não é o espírito, não é a mente. Quem faz essa carreira evolutiva é a personalidade. A personalidade, ela é única, unigênita. O Pai nos deu uma personalidade para cada um de nós e não existe uma duplicata dessa personalidade. O que acontece é que, para que a personalidade possa se manifestar e seguir essa carreira, ela precisa de alguns elementos, componentes dessa personalidade, como, por exemplo, uma mente ou uma identidade. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui ali na frente. E claro, precisa do espírito para converter esse indivíduo mortal num ser espiritual. Então, os componentes da personalidade, os que abraçam, os que fazem parte errado. Os que estão relacionados com a personalidade é o nosso corpo físico, uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual. Então, essa espiritual, no caso, é o ajustador do pensamento. Então, essas energias vão acompanhar a nossa personalidade para toda a eternidade, para a infinitude. A infinitude é diferente de eternidade, mas nós não vamos discutir isso agora. Então, para a infinitude, porque nós podemos alcançar a nossa eternidade, estando fusionados com o nosso ajustador do pensamento, mas nós não seremos ainda parte da infinitude. A infinitude é algo maior que a eternidade. Então, a nossa personalidade não muda, ela é chamada de universal. Universal por quê? Ela funciona bem em todos os ambientes, no ambiente físico, mononcial, espiritual, aqui no ambiente finito, no ambiente absonito e no ambiente absoluto. Então, a personalidade é aquela que é capaz de transitar sem mutações, sem se alterar, sem se modificar, em todos esses níveis. De outro lado... tempo e espaço. Não importa onde ela vai estar, ela sempre vai ser a mesma. No tempo, no espaço, na eternidade, não importa. A personalidade... E a minha pergunta é, sendo tempo e espaço, né? Pelo que eu estou entendendo, sim. Um espaço dentro do espaço maior, né? Ou seja, com espaço também. Entendeu? Olha, o espaço, ele existe. Existe o espaço e o tempo no ambiente finito, que é composto pelos 7 superuniversos, aqui já é uma parte da cosmologia, né? E depois, tem o espaço também no ambiente absonito. Mas ali no ambiente absonito, nós transcendemos o tempo. Em algum momento, o tempo já não vai ser tempo para nós. E no ambiente absoluto, não existe nem espaço, nem tempo. Mas a personalidade tem essa facilidade de funcionar em qualquer um desses ambientes. Então, a personalidade não muda. Ela é que nem sangue O, é o O negativo, que é o universal, que serve para todo mundo. Então, a personalidade, ela é universal e ela funciona em qualquer ambiente, físico, mononcial e espiritual, ou finito, absonito e absoluto. Não faz diferença. Ela funciona... Como eu sou. É como eu sou. Da mesma forma que o Pai
Da mesma Uhum. forma que o pai poderia transitar em todos esses ambientes e transita através dos ajustadores do pensamento. Então, a personalidade, que é uma dádiva do nosso pai, tem essa característica. Só que para ela funcionar, ela precisa de uma identidade. Sem identidade, ela deixa de funcionar. Presta atenção, ela deixa de funcionar, ela não morre. Ela só não pode seguir adiante na sua jornada ascendente. Então, se a identidade fosse perdida, e nesse caso nós estaríamos falando da extinção da individualidade, do eu mortal, então quem morre é essa individualidade, esse indivíduo, a personalidade seria devolvida ao Pai através do Ser Supremo. Ela não morre, mas ela não continua a jornada dela. Mas então, esse é um tema que demanda algumas aulas para a gente clarear, por isso que é importante a gente ter um conhecimento prévio aqui para melhor entender todos esses passos. Mas a gente pode, em algum outro momento, falar dessa cosmologia, da personalidade, esse negócio todo. Então, só vou agora voltar aqui para o nosso tema, para ver se a gente consegue esclarecer aquelas dúvidas que nós levantamos, né? Então, com o evento da morte do sujeito humano, o que acontece, né? Aí, lá no documento 112, os reveladores dizem que, com a morte, o ajustador do pensamento, esse que nos habita, enquanto nós estamos aqui nesta vida, ele perde temporariamente a personalidade. Aqui é preciso compreender que o ajustador do pensamento, ele não tem personalidade. Ele é um ser pré-pessoal e essa personalidade, de alguma forma, existe para ele enquanto ele habita a nossa mente. De forma tal que quando nós morremos, a nossa mente mortal, teoricamente, morre também. Então, ao morrer essa mente, cessa o impulso vital do indivíduo e o ajustador do pensamento, então, não habita mais essa mente, ele vai embora. No momento em que ele vai embora, ele temporariamente perde a personalidade que ele estava habitando. Mas ele, ajustador, não perde a identidade. Então, o ajustador, ele tem uma identidade, e nós vamos ver isso mais para frente também. Então, por seu turno, o sujeito humano temporariamente perde a identidade. Por quê? Porque a nossa mente deixou de existir. E aqui nós estamos falando da mente intelectual humana. Ele perde a mente como ser humano. Mas essa mente também não morre. Ela vai, de alguma forma, ser combinada no ser moroncial, que vai surgir quando da nossa ressurreição, se nós tivermos desenvolvido a nossa alma. Então, quando o sujeito humano morre, ele temporariamente perde a identidade. Por quê? Porque temporariamente a mente dele deixou de existir. Mas ele não perde a personalidade, porque a personalidade dele é preservada junto com os arcanjos. Ela fica ali meio que desmontada, ninguém sabe o que os arcanjos fazem com a personalidade e o que acontece com a personalidade enquanto esse sujeito não é ressuscitado. Então, morreu, o ajustador perde temporariamente a personalidade.
mas ele nunca perde a sua identidade. O sujeito humano temporariamente perde a identidade porque a mente mortal dele deixou de existir, mas não perde a personalidade. Ok. Nos mundos das mansões, ambos reúnem-se em uma manifestação eterna. Um ajustador que tenha partido da Terra nunca retorna para cá com o ser residido anteriormente. Então, vamos traduzir isso aqui. Então, nos mundos das mansões, as mansões, lá em Satânia, em um desses mundos, nós vamos ressuscitar, se nós tivermos feito por merecer. E aí, ali, nesse momento da ressurreição, nós vamos nos reunir novamente com o nosso ajustador do pensamento. E aí eles estão dizendo aqui, ó, e aqui é uma coisa importante, que um ajustador que tenha partido da Terra nunca retorna para cá com ser residido anteriormente. Ou seja, o ajustador do Henricão, da Irene, todo mundo, quando a gente morrer, ele vai embora para Divino. Não existe a possibilidade do Henrique ressuscitar ou reencarnar na Terra e esse ajustador vir habitar a mente do Henrique de novo. Isso não vai acontecer, isso está escrito aqui. Então, esse ajustador só vai voltar se a gente ressuscitar nas Moronces. Se não, se a gente não ressuscitar, nós então deixamos de existir como indivíduo, essa identidade nossa está perdida para sempre, e a nossa personalidade, então, volta para o nosso Pai através do Ser Supremo. Nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. Então, é aquilo que eu estava dizendo, a personalidade, ela precisa de uma identidade. Essa vontade humana é um reflexo da nossa identidade. A nossa identidade é que define o nosso eu. O nosso eu se manifesta através da nossa identidade e espelha a nossa vontade humana. Então, nunca uma personalidade se manifesta sem essa identidade. E nunca um ser humano, separado do seu ajustador depois da morte, manifesta a identidade ativa. Então, depois que morreu, quando a gente ressuscitar, a gente precisa do ajustador do pensamento para que a gente possa recuperar a nossa identidade ativa e colocar ela para funcionar de novo. Então, o ajustador do pensamento, ele atua sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, de maneira a recuperar essa identidade. De que forma ele faz isso? Reconstruindo em nós o nosso passado. Então, aos poucos, depois de ressuscitado, o ajustador vai nos passando todas as nossas experiências de valor, de forma tal que nós podemos recuperar a nossa identidade e saber quem nós somos e o que estamos fazendo ali. Então, nunca um ser humano separado do seu ajustador, depois da morte, manifesta identidade ativa. Isso quer dizer que o indivíduo, se não tiver ajuda do ajustador, não vai sobreviver. Ou, de qualquer maneira, nunca estabelece uma comunicação com seres vivos da Terra. Separadas dos seus ajustadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Por que longo ou curto? Porque vai depender de quanto nós nos desenvolvemos ainda nesta vida aqui.
Então, se a gente tiver iniciado a travessia dos 7 círculos cósmicos, que nada mais é as diferentes fases de evolução espiritual do nosso ser, nós começamos no círculo mais baixo, que é o 7º, e vamos avançando para dentro pelo 6º, 5º, 4º, 3º, 2º e 1º. Então, à medida que nós avançamos nessa escala, nós vamos desenvolvendo a nossa alma. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa alma, nós vamos conquistando a possibilidade de ressurreição. Então, separadas dos seus ajustadores, essas almas que nós desenvolvemos, por que almas? Porque o nosso intelecto, o nosso cérebro morreu, né? Se a gente não tiver desenvolvido alma, não vai acontecer nada com a gente nem vai estar guardado em lugar nenhum. Essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Então, o longo sono da morte é quando nós desenvolvemos muito pouquinho a nossa alma e então a gente vai entrar num plano de ressurreição milenar. Nós só vamos ressuscitar dali a 1000 anos. Se a gente tiver alcançado, sei lá, o 3º, 2º ou 1º círculo, então avançamos bastante, o nosso sono vai ser muito curto, vai ser de 3 dias. Nós vamos ressuscitar o 3º período. E ainda tem o dispensacional. E ainda tem aqueles que não alcançaram nada e que vão ter uma dispensação, vai ter uma ressurreição dispensacional, que é uma repescagem, né? Que os julgadores vão dizer se o sujeito vai ter uma chance de continuidade ou não. Então, não pode haver nenhuma demonstração de nenhuma espécie de personalidade, nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades. Ou seja, a gente morreu, não pode haver nenhuma demonstração de qualquer espécie de personalidade, nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades. Até depois de se completar a sobrevivência. Aqueles que vão para os mundos das mansões, portanto que são ressuscitados, não lhes é permitido enviar mensagens de volta aos seus seres queridos. A política de todos os universos é proibir tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente. Nós já falamos de dispensação em outras oportunidades. Ok, isso é o que acontece lá nas Morâncias se a gente ressuscitar. Aí quero enfatizar a importância da mente e da identidade para a personalidade. Então, de novo, a volição da criatura, e por criatura entenda-se a personalidade mortal, a volição da criatura não pode existir sem mente. Mas essa mente, essa volição, perdura a despeito da perda do intelecto material, ou seja, a despeito da morte do nosso cérebro. Então, a nossa mente, ela não morre, ela fica ali em algum lugar. Então, ela deixa de funcionar porque ela não tem mais o nosso cérebro para funcionar. Mas essa mente, a gente vai ver aqui para frente, ela volta a funcionar quando a gente é ressuscitado em algum momento. Aí, um outro parágrafo lá diz que a sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma mortal, imortal, de status moroncial, cujo valor divino é crescente. A identidade de cada um de nós, a personalidade, sobrevive por meio da sobrevivência da alma. Então, tem que ter a alma e na própria alma. Então, de alguma forma, a gente pode entender, assim, que
a identidade, de alguma forma, está associada à nossa mente, nós vamos ver isso mais para frente, porque se não houver mente, não existe identidade. Então, essa identidade da personalidade sobrevive através da sobrevivência da alma, e na própria alma. Então, na própria alma, eu entendo, está inserida na alma. Tem muita gente que não concorda com isso, mas é a maneira como eu vejo. Bom, aí a gente fala aqui da mente e a identidade do mortal. A mente foi dada aos mortais para que possam tornar-se conscientes da própria identidade e da personalidade. Então, sem a mente, nós não conseguimos ser conscientes da nossa identidade e nem da sua personalidade. Quando se diz que um homem tem identidade, então, quando a gente diz que um homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente. Ou seja, eu entendo, quando eu leio isso daqui, que você não pode ter identidade se você não tiver mente. Uma coisa, a mente é que te permite identificar perceber a sua identidade e perceber a sua personalidade. Então, reconhece-se que esse humano, o homem, está de posse de um circuito de mente, que foi colocado em subordinação aos atos de escolha da vontade e da personalidade humana. Aqui eu quero só ressaltar aqui o seguinte: o livre-arbítrio pertence à personalidade, não é a nossa mente nem a nossa identidade. Então, o exercício do livre-arbítrio, ele vem da nossa personalidade. Então, os atos e a escolha da vontade e da personalidade humana. Então, o que acontece? Se a nossa mente morre com o nosso intelecto, então, teoricamente, nós perderíamos a nossa identidade, e perdendo a nossa identidade, nós não poderíamos seguir a nossa carreira ascendente. Aí diz aqui, contudo, a personalidade mortal, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade, esse assento de identidade aqui, leia-se assim, o assento da mente, que estava no nosso cérebro mortal. Então, esse era o assento da nossa mente e, por consequência, da nossa identidade. Então, a nossa personalidade pode transferir esse assento do cérebro mortal, do sistema temporário do intelecto material, para o sistema mais elevado da alma moroncial. Então, a personalidade, se a gente tiver desenvolvido uma alma, leva, então, essa identidade para essa alma moroncial. Eu entendo que vai a identidade e a mente junto, né? Que, em associação com o ajustador do pensamento, é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade. Então, por que em associação com o ajustador do pensamento, é criado como um veículo novo? Ora, quem ajudou a gente a desenvolver a alma foi o ajustador do pensamento. Quando a gente ressuscita lá do outro lado, é necessária a presença do ajustador do pensamento para restaurar em nós essa identidade na nossa alma. Então, nesse momento, a nossa identidade deixa de ser um sistema temporário do intelecto material e passa a ser um veículo novo. Um veículo novo, não uma nova identidade. É uma identidade, agora não mais funcionando no intelecto mortal, mas funcionando na alma, para que a personalidade possa continuar se manifestando.
Esse é meu entendimento desse parágrafo aqui. Então, quando a gente acorda lá do outro lado, é porque a nossa personalidade encontrou a possibilidade de fazer essa transferência da nossa identidade para a nossa alma moroncial, e isso só é possível se nós tivermos desenvolvido a alma, porque senão não é possível fazer isso. Então, quando a gente não desenvolve a alma, a personalidade não tem mais essa identidade morre, ela é perdida. Então, é extinta. A maneira como isso se dá não vem ao caso aqui agora, mas isso significa o seguinte, que o indivíduo deixou de existir. A personalidade dele continua lá. Mas ele não desenvolveu a alma dele, coitadinha da personalidade, não tinha como ter o poder de transferir esse assento de identidade desse cérebro material para a alma moroncial. Então, caput, terminou. Que em associação com o ajustador do pensamento é criado como um veículo novo, uma identidade que funciona num veículo novo para a manifestação da personalidade. Ok. Pessoal, se alguém quiser fazer perguntas ou comentar, fique à vontade. Aí, eu falei da identidade do mortal. Então, o mortal tem uma identidade que nós vimos aqui, que para a gente identificar essa personalidade, essa identidade, é preciso a existência de uma mente. Sem a mente, a gente não reconhece ou não desenvolve uma identidade e nem reconhece a nossa personalidade. E sem essa identidade, a nossa personalidade não pode continuar sobrevivendo. Henrique, No caso dos Oi. boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu te perguntar uma coisa. E para aquelas pessoas que têm o problema de demência, mal de Alzheimer em vida, como é que fica a situação? Então, o ajustador do pensamento, ele funciona na nossa mente enquanto nós temos capacidade de escolha. Então, quando nós perdemos essa capacidade de escolha, por um evento como esse, por exemplo, ou por um evento como um traumatismo craniano, que a gente vira um vegetal, ou alguma situação que impeça a nossa personalidade e a nossa mente de atuar para fazer as escolhas, então perde a capacidade de escolha, muitas vezes o ajustador do pensamento simplesmente abandona a nossa mente, e o que vale para efeito de desenvolvimento da alma, da preparação da nossa alma, é tudo o que foi feito até o momento em que nós perdemos a capacidade de escolha. Então, se ao longo da minha vida eu fiz as escolhas certas e fui capaz de desenvolver a minha alma, de desejar alcançar a Deus, mesmo que depois eu tenha um traumatismo craniano, que eu tenha Alzheimer, que eu fique abestalhado, não importa. Vale a minha decisão até o momento daquele evento que me impede de continuar fazendo as escolhas. E é por isso que eu vou ser julgado, né? Então, se eu construir alguma coisa, eu vou igualmente ressuscitar. Se não, caput, perdi a chance. Vigiai, pois, né? Diga lá, Moacir. Alô, alô, Moacir está com a mão levantada, mas acho que está... Agora Ok. vou abrir o microfone. Então, Henrique, a minha pergunta é o seguinte. Quando aquela entidade que comunicava-se com o Sadr lá, as primeiras vezes, né, que ele foi lá na casa
aquele casal e aquela pessoa começou a se comunicar. Então, eu pergunto para você, houve como que pode houve uma exceção que ele pôde se comunicar? Você acabou de dizer que não dá. Nós tivemos do lado de lá e essa entidade deveria ser alguma coisa, com uma sabedoria, sei lá o quê, do lado de lá, porque a revelação dele foi fantástica, que é praticamente o livro, né? E Então, como que ele pôde ultrapassar esse mecanismo que você acabou de citar aí e transmitir para o Sadler e para as outras pessoas que na época estavam redigindo o que ele falava, né? Então eu fico numa dúvida, assim, foi uma, como é que se diz, eu posso explicar isso daí, Sim, Marcelo. pois não. É bastante fácil. Olha, nós falamos aqui que aquele imortal que deixa este mundo e ressuscita lá do outro lado, não pode voltar, e não volta mesmo. Então, E, sim, calma, vou continuar. Isso quer dizer que é o seguinte, aqueles seres, porque não eram um só, que vinham visitar o sujeito adormecido, não eram espíritos de humanos, eram seres celestiais, como Melquisedeques, como mensageiros poderosos, conselheiros divinos. Então, eram seres celestiais que vinham até a mente daquele indivíduo e se comunicavam com o Dr. Sadler através do ajustador do pensamento daquele indivíduo. agora entendi. Eu achei que era ele mesmo que tinha essa... Não. Aham. Esse indivíduo era um indivíduo até meio ateu, não acreditava em muitas coisas, ele nem sabia por que ele adormecia e nem sabia o que acontecia durante o sono dele. Então, não tem nada a ver. Eram os seres celestiais, usavam esse indivíduo como um instrumento para poder fazer a comunicação com Sadler. Não só com Sadler, mas de transmitir o livro para todo o fórum. Então, era isso. Isso. Ok, obrigado. De nada. Bom, então vou continuar aqui. Então, a identidade dos ajustadores. Nós falamos da identidade do mortal. Acho que deu para ter uma ideia o que significa a identidade do mortal. Então, a identidade dos ajustadores. Ainda que o Pai, Deus o Pai, não possa estar convosco por meio de uma manifestação direta de personalidade, o texto do livro de Urântia, ele é sempre muito concentrado, muito resumido. Mas o pouco que está escrito ali tem uma extensão de compreensão que muitas vezes, numa primeira leitura, a gente não consegue alcançar. Então, ele está dizendo aqui o quê? Que o Pai não pode estar conosco por meio de uma manifestação direta de personalidade. O que ele está dizendo aqui? Que Deus, o Pai, não pode, em pessoa, se apresentar para nós. O Pai é uma personalidade. E não só é uma personalidade, como ele é o Pai de todas as personalidades. Então, ele, como personalidade, não pode se fazer presente para nós. Mas ele está em nós, sendo parte de nós, na identidade dos ajustadores do pensamento residente. Então, os ajustadores do pensamento residentes aonde? Na mente do mortal, que são os monitores divinos. Então, ele está dizendo aqui, o ajustador do pensamento tem uma identidade. E como nós já falamos em outras oportunidades, o ajustador do pensamento não tem personalidade. Então, aqui a gente tem que parar para pensar um pouquinho. O nosso Pai, que está lá no paraíso,
Ele é uma personalidade, e não só é uma personalidade, como ele é o pai de todas as personalidades. Então, essa personalidade que é o nosso pai, ele não pode estar conosco numa manifestação direta dele mesmo. Mas ele vem até nós através da identidade dos ajustadores. Então, os ajustadores que têm uma identidade, eles não têm personalidade. Eles são seres pré-pessoais. Eles são desprovidos de personalidade. Mas eles têm uma identidade e, portanto, têm uma mente também. Nós vamos chegar lá. O ajustador é a possibilidade que o homem tem de eternidade. E o homem é a possibilidade que o ajustador tem de ser uma personalidade. Então, sem o ajustador, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, poderia alcançar a eternidade. Por quê? Isso não está nesse texto aqui, e acho que eu nem trouxe esse texto aqui, mas o que nos é dito é que a nossa alma é uma construção conjunta do ajustador do pensamento e da nossa mente, da nossa personalidade. Então, assim, sem a presença do ajustador, é impossível construir a nossa alma. Por isso que o ajustador é a oportunidade que nós temos de alcançar a eternidade, porque ele pode desenvolver em nós a nossa alma, desde que nós façamos a nossa parte e demos permissão ao ajustador para desenvolver essa alma, porque quem constrói a alma é Deus, não é o homem só autoriza que Deus construa dentro dele a alma, e aí, a partir da construção dessa alma, nós possamos ressuscitar. Os nossos ajustadores individuais, eles atuam conosco na esperança de eternizar a nossa identidade temporal. Trabalham para espiritualizar-nos. Então, o que o ajustador quer fazer? Ele quer que a gente desenvolva a nossa alma, porque através dessa alma, nós vamos poder transferir a nossa identidade do nosso cérebro para a nossa alma. E mais tarde, transferir a nossa identidade dessa alma, ou desse corpo moroncial, para o corpo espiritual, que nós alcançaremos quando da fusão com o nosso ajustador. Então, sem o ajustador, nós não temos chance de alcançar a eternidade. E sem o homem, o ajustador não tem como alcançar uma personalidade, ser uma personalidade. Na verdade, ele pode vir a ser uma personalidade se o nosso Pai do Paraíso quiser dotar esse ajustador com uma personalidade, como fez com o ajustador do pensamento de Jesus, que, como Jesus não podia se fusionar a esse ajustador, porque ele já era espírito, esse ajustador, então, foi personalizado pelo nosso Pai. Então, essa é uma exceção. Então, o propósito do ajustador dentro de nós, o que motiva o ajustador é fazer com que nós possamos alcançar o nosso Pai no paraíso, que nós possamos desenvolver a nossa alma, que nós possamos ressuscitar do outro lado, e assim ele vai reconstituir a nossa identidade lá, para mais tarde se fusionar conosco. Então, são dois os propósitos do ajustador, um de nos levar até o paraíso, e o outro dele mesmo alcançar uma personalidade, obter uma personalidade. Os mortais adquirem uma identidade espiritual real um pouco antes de deixarem a sede central local e irem para os mundos de recepção,
nos setores menores do superuniverso. Então, tem que prestar atenção nas palavras, de novo. Os mortais adquirem uma identidade espiritual real. Então, nós temos aqui, primeiro, uma identidade temporal, que a gente tem aqui enquanto o nosso cérebro está vivo. Depois, nós transferimos a personalidade transfere essa identidade e é reconstituída na nossa alma com a ajuda do ajustador do pensamento. E, finalmente, quando nós nos fusionamos com o nosso ajustador, nós adquirimos uma identidade espiritual real. Então, nunca mais essa identidade vai deixar de existir. E isso acontece um pouco antes da gente deixar a sede central do universo local. E da gente, então, tendo se despedido do nosso Micael, ir lá para os mundos de recepção dos setores menores do superuniverso, que nós falamos ali. A mente, a personalidade e o caráter permanecem imutáveis durante esse avanço. Eu vou repetir. A mente, a personalidade e o caráter. Tem muita gente que acha que quando a gente morre, que a nossa mente acabou. E aí nós vamos ter uma mente nova quando a gente aparecer ali nas Morons. E tem também gente que acha que quando a gente fusionar com o ajustador do pensamento, a gente vai ter outra mente. Então aqui, a mente, a personalidade e o caráter do indivíduo permanecem imutáveis durante esse avanço. E esse avanço é desde que nós começamos a nossa vida até avançar pela vida espiritual afora. Então, a única coisa que acontece é que apenas a forma passa por uma modificação. E estamos falando aqui da forma da mente e do caráter. Passa por uma modificação, porque num primeiro momento está vinculado a uma energia física material, num segundo momento vinculado a uma energia física mononcial, e num terceiro momento vinculado à energia espiritual. Mas a forma do espírito, então, quando a gente for fusionado e conquistar, então, o status de espírito, nós vamos ter um corpo também. A forma do espírito é tão real quanto o corpo mononcial. E é igualmente discernível. Ou seja, que espírito tem uma forma. Não sei se a gente pode dizer que é um corpo, mas tem uma forma. E é uma energia física espiritual. Né? Ok. Aí, o que acontece quando a gente faz a fusão com o ajustador do pensamento? Então, nós vimos lá atrás a identidade do ajustador e a identidade do mortal. O guiamento do ajustador do pensamento, ele continua depois da fusão, lembra? O ajustador do pensamento é Deus, e ele está conosco para nos orientar, nos guiar para chegar no paraíso. Ia ser muito esquisito que quando a gente, então, se fundisse com ele, terminasse o trabalho dele. Que a gente não tivesse mais nada para aprender. Eu falei, né? A gente se fusiona ali nas Morôncias e depois a nossa carreira continua, né? Dentro das próprias Morôncias, aí passa pelo setor menor, setor maior, passa pelo universo de Avona, e todo esse negócio. Então, é uma carreira, é uma jornada gigante. E, puta, se tivesse acabado o trabalho do ajustador do pensamento na hora que ele se fusionou com a gente ali, como é que ia ser o nosso futuro, né? Quem é que ia nos guiar até lá? Então, subsequente à fusão mortal, os ajustadores compartilham do nosso destino e experiência. Eles são vós. Então, é uma parte integrante de nós. Eles fazem parte de nós mesmos. Após a fusão da alma moroncial imortal com seu ajustador solitário, toda a experiência e todos os valores de um finalmente tornam-se posse do outro, de forma tal que os dois passam a ser, de fato,
uma única entidade. Percebam, eles falam aqui uma única entidade. Não falam uma única identidade, mas é uma única entidade. Então, contudo, sempre tem um contudo, porém, todavia, né? Em cada nível do universo, o Franklin levantou a mão aí. Diga lá, Franklin. Não, mas é que ele não forma parte. É uma entidade só. Ou seja, não é que Sim, o ajustador forma parte de nós e nós formamos parte do ajustador. Somos uma entidade só. Ou sim, seja, nós somos duas identidades. Não dá para diferenciar duas identidades. Somos uma coisa só, um novo ser. E isto é que eu compreendo assim as coisas, Henrique. sim. E você compreende bem. Se a gente continuar aqui um pouquinho, acho que você vai entender o que nós estamos falando. Perfeito, ótimo, ótimo. Vamos lá. Então, subsequente à fusão mortal, os ajustadores compartilham do nosso destino e experiência. Eles somos nós. Após a fusão da alma moroncial imortal com seu ajustador solidário, toda a experiência e todos os valores de um, finalmente, tornam-se posse do outro, ou seja, mistura, acaba sendo uma coisa só. De forma tal que os dois passam a ser, de fato, uma única entidade. Contudo, em cada nível do universo, o ajustador pode dotar a nova criatura apenas com aqueles atributos que têm significado e valor naquele nível. Ou seja, sim, os dois passam a ser, de fato, uma única entidade e toda a experiência e valores de um finalmente tornam-se posse do outro. Só que a posse por mortal vai acontecendo de forma gradual, à medida que nós vamos avançando. Então, em cada nível do universo, o ajustador pode dotar a nova criatura, e a nova criatura somos nós unidos com ele, a nova entidade, apenas com aqueles atributos que têm significado e valor naquele nível. Então, aqui, o protagonista dessa viagem, desse perfeccionamento, continua sendo essa personalidade dotada da identidade do mortal. Porque o ajustador não precisa evoluir nada, ele já evoluiu, ele só está nos ajudando a chegar lá. Então, ele vai passando, à medida que nós vamos avançando na nossa carreira, ele vai avançando e passando para a gente o que tem de significado e valor naquele nível de desenvolvimento em que nós nos encontramos. E aí, olha só que interessante. Uma absoluta unicidade como unitor divino e um completo esgotamento dos dons de um ajustador só podem ser realizados na eternidade. Ou seja, somente depois que a gente tiver alcançado o Pai Universal, o Pai dos Espíritos, para sempre fonte dessas dádivas divinas. São os reveladores falando, não sou eu. Então, eles estão dizendo aqui que essa absoluta unicidade do monitor com a nossa pessoa, com o nosso ser, só pode ser realizado, só pode ser completado na eternidade. Então, o que eu entendo aqui é que a mente do ajustador continua funcionando. Em algum momento eu disse que era identidade, mas eu realmente confundi e me expressei mal. A mente dele continua funcionando e a nossa mente também continua funcionando. A identidade dessa personalidade é a identidade do mortal. Mas a mente do ajustador continua funcionando de uma forma, eu entendo que, separada da mente do mortal. Porque ele vai passando aos poucos
toda essa experiência para um mortal. No entanto, uma eternidade no futuro será necessária para que um ajustador possa dotar por completo a personalidade constituída dessa associação, com significados e valores que o monitor divino traz consigo da eternidade do passado. Gente, o ajustador do pensamento é Deus. Seria muita pretensão nossa achar que, pelo fato de ter feito a fusão com Deus, imediatamente nós passamos a ser perfeitos e não temos mais nada para aprender. Então, esse crescimento espiritual, ele continua. Nós somos um espírito do primeiro estágio, vamos passar para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegarmos ali no paraíso, na presença do nosso Pai. Então, faz sentido que esse guiamento, essa orientação do monitor, continue ao longo dessa jornada. Olá, Lilian. Oi. Não, eu não sei, eu ainda entendo que são duas identidades. Então, isso é o que eu entendo também, mas não a gente pode ter, de repente, confusões com o sistema de tradução para o português. Eu não pesquisei no inglês, e acho que mesmo para colocar a expressão dos reveladores num idioma terreno, é um negócio meio complicado. Porque a identidade que vale para a carreira ascendente é a do mortal. Eu também entendo que prevalece a identidade do ajustador do pensamento, porque ele tem uma mente manifesta ali. Se ele guia. Se ele guia... Então, porque tem um momento que diz assim, na revelação, que a nossa união com o ajustador, elas se complementam e lógico, com o mortal evoluído, né, dentro dos valores que a gente vai adquirindo nessa nossa evolução, e é como Jesus fez a nossa experiência, ele se tornou realmente Deus e realmente homem, nós também. Vai ser, essa identidade vai se revelar em realmente Deus, que é o Espírito ajustador, e realmente homem. Nós teremos essas duas experiências. Exatamente. Mas com duas identidades, é como se fosse assim, como a Trindade são 3 em 1, nós vamos ser 2 em 1, no caso, né? Não sei se dá para comparar isso. É uma dualidade, né? A Trindade... Porque é como você falou, essa experiência total de Deus absoluto só vamos ter na eternidade. Sempre ele vai ser, né? Vai ter algo que nós Só no vamos aprender. absoluto mesmo. É por isso que dá a impressão que essas duas identidades convivem. E interessante que quando você leu ali, como é que é? Não é identidade, como é que é a palavra? Entidade. Entidades. Quando fala entidade, a gente logo acha que é identidade, mas não é a mesma coisa, né? Como você falou. Não, pois é, mas eu deliberadamente, nós vamos ver daqui a pouco, coloquei um texto que fala que a partir da fusão é uma só identidade. Nós já vamos ver, já. Tá. Mas isso aí eu acho que é uma questão de manifestação num idioma terreno e talvez até uma questão de tradução, de entendimento das pessoas. Mas é difícil a gente dizer onde é que está o problema agora. Mas valeu a sua observação, Lilian, é isso mesmo. Diga lá, Franklin. Bom, então é o seguinte, eu entendo que entidade e identidade são análogos, até certo ponto, porque o que eu estou questionando é que não existem duas identidades quando o ser humano se funde, se fusiona com o ajustador. Uma identidade, e a identidade que prevalece é a divina, não? Então, nós somos deuses. Potencialmente, vamos adquirir uma experiência, assim como eu quando era criança. Eu quando era criança não sabia o que eu sei agora.
Sim, Franklin, mas Potencialmente já assim, existia em mim essa possibilidade de um ser humano chegar a níveis de consciência bem superiores. A mesma coisa, essa entidade, que também é uma identidade. É uma entidade, mas também é uma identidade que prevalece e adivina. Não somos deuses. O sea, então, não somos justamente deuses esse é o ponto. potencialmente, somos deuses. Ainda estamos nos atualizando. Estamos Desculpa, avançando. desculpa, Franklin. Só quero corrigir uma coisa. A identidade que permanece e que é utilizada pela personalidade para alcançar o perfeccionamento é a identidade do mortal, não Não é é de a do Deus. ajustador. Então, a que prevalece é do mortal. A de Deus, do ajustador, funciona a mente dele como um guiamento. Vamos continuar aqui, que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Então, nós passamos a ter uma única entidade, contudo, em cada nível a gente vai aprendendo um pouco mais, e quem vai ensinando é o ajustador. E, na verdade, eles dizem aqui que uma eternidade no futuro será necessária para que o ajustador possa dotar por completo a personalidade constituída dessa associação com significados e valores que o monitor divino traz consigo da eternidade do passado. Continua esse assunto aqui. Quando um ajustador do pensamento entra em fusão com a alma moroncial imortal, em evolução, do humano sobrevivente, a mente do ajustador pode ser identificada como persistindo a parte da mente da criatura. Não poderia ser de outra forma. Se o ajustador continua nos guiando, continua nos orientando, a mente dele sempre pode ser identificada como uma mente separada da mente da criatura, naquele momento. Tão somente até o momento em que o mortal ascendente atinge os níveis espirituais de progressão do universo. Ou seja, essa mente ela vai gradualmente se tornando uma só até o momento em que a gente chegar no nível absoluto. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa labuta, nós vamos continuar sendo guiados pela mente do ajustador. E esse é o mistério. Como nós temos uma personalidade que pode estar dotado com duas mentes, e a identidade que prevalece é a do mortal, e aí, ao mesmo tempo, fundindo essas mentes de uma forma tal que algum dia, no futuro distante, a gente tenha incorporado completamente essa mente do ajustador do pensamento. Então, a mente do ajustador, de novo, a mente do ajustador pode ser identificada como persistindo a parte da mente da criatura. Já vamos Yara. Ao atingirem o nível de finalitores na experiência ascendente, então, quando nós tivermos alcançado o paraíso e formos incorporados no nível de finalitores, esses espíritos do sexto estágio lembram, eu falei, nós vamos chegar lá no corpo de finalidade sendo espíritos de sexto estágio, vai estar faltando um ainda. Parecem transmutar algum fator da mente que representa uma união de algumas fases das mentes do mortal e da mente do ajustador, que haviam previamente funcionado como ligação entre as fases divina e humanas dessas personalidades ascendentes. Essa qualidade espiritual da mente provavelmente suprematiza e, subsequentemente, aumenta o dom experiencial da deidade evolucionária, o Ser Supremo. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que sim, a fusão faz com que o ajustador conquiste a nossa personalidade, ou seja, ele mesmo
tem uma personalidade que é a nossa, se mistura, se funde. Nós temos a identidade que continua fazendo a jornada de perfeccionamento até o paraíso, é a do mortal, ela é que prevalece, mas continua sendo guiado pelo ajustador do pensamento, exatamente como nós estamos sendo guiados aqui hoje. Diga, Yara. E eu compreendo que nesse nível somos um. E somos estabelece que seremos sempre dois. Juntos, unidos, unificados. Somos um. É isso que você está dizendo? Nós somos um, sim. Nesse estado evolutivo. Nesse estado evolutivo nós somos um, mas a verdade é que ainda persiste a mente do ajustador nos guiando a nossa mente, guiando a nossa identidade para chegar até o Pai Celestial. Diga lá, César. Não, eu vejo que está bem claro já na fusão. Quando a gente vai fusionar, a gente fusiona, mas quem vai seguir o caminho, por exemplo, eu vou estar fusionado com o meu ajustador, meu monitor, mas eu que vou traçar o meu caminho até o paraíso. Claro Exatamente. que se do meu caminho no meio lá tiver errado, ou então o meu ajustador vai me orientar para seguir o melhor caminho. Porém, eu quero ir para a Salviton, eu quero ir abraçar o Micael, o Cristo Micael, eu quero ir para as universidades Melquisedeque, eu vou traçar meu caminho. Claro que o ajustador vai me sempre orientar o melhor caminho até chegar à casa do Pai. Então, está claro isso, né? Não estou vendo muita dificuldade. Claro que depois, lá no absoluto, lá na frente, quando a gente ficar finalitor, a gente pode ser abraçado pela Trindade, aí já é pronto, é uma coisa só. Aí, abraçar pela Trindade, que nem o ajustador, ou que nem o monitor, o mensageiro poderoso, ele é abraçado pela Trindade, depois, né? Ele vai participar, se ele for mensageiro, ele vai participar já junto com os uniões os uniões da... ele vai trabalhar com os uniões do Dias, esqueci o nome. Então, agora a pessoa está abraçada já, mas aí já é outro estágio, mas o caminho todo, quem vai decidir é a minha pessoa, eu, que vai decidir meu caminho. Exatamente. É isso Senão mesmo. não haveria aperfeiçoamento, né? Senão, porque o ajustador não precisa ser perfeccionado. Perfeito. Quem tem que alcançar a perfeição somos nós, né? Por isso que nós somos o protagonista. E o ajustador o guia, né? O ajustador ele está adquirindo também experiência, não? Ele tem um conhecimento absoluto, mas esse conhecimento passou a ser meu quando eu me fusionei com ele. E minha Sim. identidade, eu reconheço minha identidade divina. Sim. Sou um com o ajustador. Reconheço minha identidade divina, agora reconheço que eu estou experimentando e eu comando essa experiência porque tenho minha personalidade, e o ajustador vai aprendendo comigo. Muito bem. Então, já vimos essa parte aqui. Aí, então, a pergunta é: duas mentes e uma identidade? Eu sempre assumi comigo que a identidade existe porque existe uma mente. Se não tem mente, não tem identidade. Mas aqui, aparentemente, pelo menos esse era meu entendimento. Agora eu já tenho um questionamento sobre isso. Aparentemente, os reveladores separam a possibilidade de existir duas mentes e ter uma identidade preponderante, que é a identidade do mortal aqui. Então, o que eles dizem aqui é que, ao longo dessa magnífica ascensão, o ajustador do pensamento é a garantia divina da futura estabilização espiritual plena do mortal ascendente. Ao mesmo tempo, a presença do livre-arbítrio mortal confere ao ajustador um canal
para a libertação da sua natureza infinita e divina. O Franklin falou disso agora, né? Então, o ajustador, evidentemente, conquista essa libertação da natureza dele infinita e divina, através da experiência finita. E agora que essas duas identidades transformaram-se numa única, isso eu pus de propósito aqui, porque eles estão dizendo que essas duas identidades se transformaram numa só. Nenhum evento do tempo ou na eternidade pode jamais separar o homem e o ajustador. Eles são inseparáveis, eternamente fusionados. Então, tudo bem, eu não sei se esse texto aqui é que realmente tem uma só identidade, ou é um problema de tradução ou de expressão, mas uma coisa é certa, as mentes funcionam de forma separada. Nenhum evento na eternidade pode separar o homem do ajustador. A gente acaba sendo um só, e aqui, então, fica evidenciado que essas duas identidades se transformam numa única. Se apenas demonstrardes fidelidade à confiança em vós depositadas pelo Espírito Divino, que busca colocar a vossa mente e a vossa alma em eterna união, produzir-se-á, afinal, em vós a unidade mononcial, essa superna harmonia, aquela coordenação cósmica, a divina sintonização, a fusão celeste, a perene amalgamação da identidade, a unificação do ser, que é tão perfeito e final, que mesmo as personalidades mais experientes nunca poderão juntar em identidades separadas, reconhecendo os parceiros da fusão, homem mortal e ajustador divino. Então, os ajustadores, de fato, aparentemente, precisaria fazer um estudo literário aqui do português e do inglês, para ver se o sentido é esse mesmo, mas eles separam, então, essa questão da mente e da identidade, apesar de que em outros textos eles dizem que para ter identidade é preciso ter mente. Então, não sei como é que separa uma mente da identidade ali, mas é o que os reveladores estão dizendo ali, né? Então, eu não sei se ficaram dúvidas ainda sobre esse assunto, e se alguém gostaria de comentar alguma outra coisa ou esclarecer alguma outra dúvida, né? A mente, por exemplo, a mente humana, mortal, é mortal a parte da poluição, não? Mas a mente, digamos, o Espírito Santo, que é a mente infinita, que está em nós, mas como está tão poluída a nossa mente, então nós não percebemos que nossa mente tem uma porção da mente que, não uma porção, a mente imortal está também em nós, só que enquanto estamos aqui no físico, essa mente é mortal. E vamos, com o ajustador, é que vamos perceber a imortalidade de nossa mente. Eu vejo a coisa assim. Porque Tá certo. cada ser humano pensa diferente. Não tem dois seres humanos que pensam igual. Mas está na mesma mente, estamos na mesma mente. Essa é a mente beleza. é universal. Tá certo, Franklin. Obrigado. Algum outro comentário sobre essa questão? Alguma outra dúvida? Alguém gostaria de... Eu separei o texto ali, Henrique, realmente o original fala em duas identidades, Eu também vi isso. tornando-se apenas uma. Isso. Eu, É esse texto último. Então, está correto. Pelo inglês, eu acho que está correto. Então, amalgação da identidade, unificação do ser. Então, sim, dá para entender que as duas identidades são unidas, né, numa só. Mas também
Em outro texto, eles falam que a mente do ajustador continua funcionando de forma separada da mente do mortal. A gente teria que procurar melhor, porque, na verdade, o livro fala de uma pré-mente, uma pré-mente, inclusive, anterior à Trindade. Mas eu sempre tive muita dificuldade a respeito desse assunto. Eu já até partilhei com vocês de uma dúvida que eu trago comigo há muito tempo a respeito de identidade, a respeito de personalidade. Essa dúvida eu sempre expresso ela, eu sempre expresso ela na ninhada de 8 cachorrinhos, né? Porque durante muito tempo eu acreditei que alguns traços que eu atribuía à personalidade, e esse exemplo ficou muito vívido para mim numa ninhada, porque não leva muito tempo para que você conheça todos aqueles 8 cachorrinhos. Você sabe qual deles, à medida que você chega, qual deles vai correr até você, qual deles vai cheirar o teu pé, qual deles não vai vir até você, qual deles vai ficar longe, qual deles, na verdade, vai procurar comida, qual deles não vai querer comer, qual deles vai fazer carinho no teu pé. Enfim, você conhece a todos. E são todos traços traços da identidade que se manifestam nesses animaizinhos. Há um tempo atrás, curioso sobre esse assunto, eu assisti um desses programas, desses National Geographic da vida, não me lembro exatamente qual foi, e esse programa mostrava um primata, eu não sei se era um orangotango, eu não sei que grande primata era aquele, mas ele tinha recém sido apresentado a uma fêmea, era um macho que tinha recém sido apresentado a uma fêmea, e ele estava começando a ganhar algum tipo de desembaraço ali frente a ela, e houve um momento em que ele se soltou na jaula, ele começou a fazer toda uma corte meio estranha, né, e para cá, e grita, tal, e daí deu uns pulos, foi e voltou, ele chegou próximo dela e deu um tapão na nuca dela. E eu entendi, claro, aquela era a forma dele expressar a corte, né, o agrado, né? E eu, por um momento, imaginei que se aquela criatura, se aquele primata, momentos antes tivesse a condição de receber uma identidade, ele teria feito aquela corte, né? Porque é algo muito mais forte do que ele, a carga hormonal e tudo mais. Mas ele teria feito aquela corte, ele teria feito aquele gingado, né? Ele não teria dado pulo, mas ele teria, talvez de uma forma mais elegante, feito algum gestual ali, e talvez tivesse se aproximado dela e passado a mão na cabeça, não sei. No meu ver, a identidade que aquele primata pudesse adquirir naquele momento teria feito com que aquela corte pudesse ser um pouco mais elegante do que foi, só com base na identidade do primata, né? E aquilo, para mim, trouxe ficou muito claro para mim que, então, muitas das características que eu atribuía à personalidade são características próprias da minha identidade. Assim mesmo. E daí me veio muita dúvida a respeito de que forma esses traços da minha identidade, porque é aquilo, o livro ele é expresso ao dizer que eu vou ser, todos nós vamos ser conhecidos, né, independente de que momento a gente volta a se encontrar lá na frente, independente de quanto tempo venha a passar, nós vamos nos reconhecer, né? Embora nós tenhamos uma aparência muito mais fluida lá na frente. E eu acho que é isso que vai permitir que eu reconheça cada um de vocês aqui, em qualquer momento futuro, são traços da identidade que vão acabar se expressando através da nossa personalidade. Eu ainda tenho muita dúvida a respeito de como esses traços da identidade vão ser preservados para um dia serem recuperados e novamente entregues a mim, né? E dando um passo um pouco para frente, eu acredito, Henrique, que eu não tenho muito clara na minha cabeça ainda como ocorre essa dualidade de uma personalidade com uma identidade dual. Mas, do mesmo modo que eu acredito que
a nossa expressão, a nossa identidade, à medida que nós ganhamos a personalidade, ela se torna muito mais, essa manifestação da minha identidade, ela se torna muito mais fluida, muito mais elegante, ela pode se expressar, né, através da minha personalidade. Eu acredito que essa expressão futura dessa minha identidade, já dual, já no momento dual com o meu ajustador, ela vai ser muito mais, incomparavelmente, muito mais fluida, muito mais elegante, né? Dizer que seria muito mais espiritual seria redundante, mas ela vai ser muito mais, sei lá, acho que a expressão mesmo é fluida, né? Então é isso. Eu acho que é um ganho, claro que sim, há um ganho nessa expressão, e esse ganho tudo é resultado, então, dessa fagulha espiritual que um dia vai vir a se fundir a mim. É só um comentário. Obrigado, Henrique. Muito obrigado, Milton. Oi, Balmo. Aí. Bom, eu acho que essa é uma área mais tocante, uma das mais tocantes que tem no livro Durante, né? Que envolve aí esses documentos aí, 100, 112. O tema é tão profundo, né, que para você compreender realmente com a instrumentação que a gente tem é complicado. Mas eu queria ver se a gente, começando do começo, a gente tinha mais condições de compreender o que acontece no processo atual até a fase da fusão. Então, nós temos uma mente animal, uma ancestralidade animal, e uma mente que é formada também em um caráter, consequência da educação que a gente recebe. Então, nós temos esse material como uma base da evolução. Dentro de nós tem o ajustador, que é a fração do pai, que quer nos ajudar e trabalha para nos ajudar a chegar a ser perfeito como ele, cumprindo um mandato cósmico. Então, essa construção interior, um caráter novo, uma alma nova, ela é exatamente fruto da decisão da personalidade humana que aceita a condução do Espírito do Pai dentro dele. Esse é o nosso começo. Sim. A entidade formada pelo trabalho dos dois, ser mortal com o ser imortal, gera um caráter novo interno, que é supra-animal e é supra-social. Esse novo caráter é que lhe assegura a possibilidade de continuar esse trabalho de evolução, mesmo sem ter o corpo físico. Essa mente, portanto, essa mente mortal, ela funciona independente do ajustador. Se o ser humano não tiver ajustador, ele se lembra do passado, ele tem as memórias, essa mente opera, digamos assim, normalmente. Mas, quando você perde essa mente mortal, e você passa para as áreas mononciais, que você está habilitado para isso, essa memória ela só funciona com a presença do ajustador, ela não funciona de modo automático. Sim. Então, portanto, essa mente foi uma mente colaborativa, ela colaborou, né, com a nossa mente atual. Se pressupõe que todos nós temos uma mente, né, com essas características que eu falei, mas essa mente está colaborando com o ajustador na construção de um novo caráter. Essa mente colaborativa, ela permanece, né? Ela não se extingue. E quando ele é ressuscitado, isso é a minha interpretação, quando ele é ressuscitado, e vem o ajustador, vem o instrumental que permite a expressão
da sua identidade e da sua personalidade, aí essa nova alma vai ficando cada vez mais sincronizada com o espírito do Pai dentro dele. E essa sincronização é que vai assegurar que, em um determinado momento, o ser humano vai decidir definitivamente que não quer ter mais uma contribuição própria na sua vida. Ele vai entregar a sua vida, o seu crescimento e as suas escolhas, e a determinação das suas escolhas morais, toda na mão do Pai de Deus. Esse aperfeiçoamento chega a um ponto tal que ele sincroniza com essa energia do Pai dentro dele, porque ele já colocou tudo na mão do Pai. A vida dele, compartilhou toda a vida interior dele com o Pai. Então, quem, na verdade, opera a partir dessa fusão é o Pai. Então, não há muito... E isso, obviamente, distingue e passa a ser uma identidade só. Havia duas identidades antes da fusão, mas depois da fusão é uma identidade só. Anteriormente, o que é que ocorre? A gente sempre tem alguma coisa, faz a vontade do Pai, luta, mas tem uma coisinha que a gente quer fazer da nossa própria cabeça, ou do nosso próprio, da nossa própria interpretação. Então, essa fusão pressupõe uma identidade conjunta, única, conjunta não, única, né? A personalidade que foi quem decidiu escolher aquele crescimento interior, um caráter novo, era do humano, é do humano, que passa a ser do ajustador. Isso faz muita clareza. Eu estou, na verdade, falando uma coisa que está aí muito explicitado no livro de Urântia, explicado e tal. Então, é uma interpretação que eu faço, porque eu acho que quando vem do começo, fica mais fácil compreender que a pureza da alma do homem, cada vez maior, pelo atendimento ao ajustador, é o que vai permitir que todas essas características ele usa uma palavra aí no texto que você colocou, muito importante, que são amalgamados. Amalgamados não é separado, não. Amalgamado é como se faz na purificação do minério. Você amalgama, você une assim, indistinguivelmente, o que é um e o que é outro. Tá? Então, o processo interior do homem é exatamente esse. Agora, o fato de ter um ajustador e ter o homem mortal já decidido seguir definitivamente a orientação do Pai e eternamente a orientação do Pai dentro dele, Senhor, definitivamente e eternamente eu quero seguir a sua orientação. É uma decisão interna. Quem decide é o ser mortal. E quando ele promove essa decisão, ele ainda não é perfeito. Ele está em processo de evolução, porque ele ainda poderá estar e deve estar ainda no cenário, no ambiente moroncial, não no ambiente espiritual. Ele só vai obter após a passagem pelo universo local. Como você falou, é Jesus que despacha o camarada. Agora você passou da minha alçada, agora vá para o universo. Então, essa escolha, bom, então ele não é perfeito. É tanto que eu acho que, se não me falha a memória, a revelação de João, ele fala que finalmente a besta foi morta. Né? Eu acho que é uma passagem que diz isso. Quer dizer, a besta foi morta em Morôncio. Não foi aqui, pode até ser aqui, mas ela foi morta em Morôncio. Então, significa dizer que uma fração da sua alma, ainda de conteúdo animal, que ainda tenha sobrado do processo, vai ser definitivamente eliminado pela entrega do homem às mãos do Criador, do Pai dele. Então,
é mais ou menos isso que eu queria dizer, porque a função aí é exatamente você ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Essa é a grande máxima cósmica para nos estimular a cumprir, né? É o nosso destino. É isso. Muito obrigado, Palma. Esse é o nosso trabalho, né? É alcançar a perfeição do nosso Pai. Aí trazer um Tá tema bom, tá aí desse. uma manifestação de mais uma opinião. Não sei se tem mais alguém que quer colocar algum comentário, fazer alguma observação. Não sei se deu para todo mundo entender o que discutimos aqui. Espero que sim. Sim, José. Tem que abrir seu microfone, hein? Microfone. Aí. Ele disse que quando há fusão, é como se a pessoa se deixasse levar pelo espírito. Eu não concordo que seja assim. Também não. E não é isso que foi mostrado ali atrás, nos slides que você mostrou. Sim, também concordo que não concordo com ele nessa posição dele, mas tudo bem. Era isso. só o que eu queria dizer. Tá É bom, que então, são duas... São interpretações diferentes, né? Mas, de qualquer forma, é verdade, é isso mesmo. Obrigado, Zé. Eu não queria levantar polêmica aqui, mas tudo bem. De qualquer forma, acho que o ponto que é válido aqui é a gente perceber que a nossa passagem para a eternidade, para a imortalidade, passa pelo nosso fusionamento com o ajustador, que a partir desse momento nós nascemos como espíritos. Por isso que Jesus falava, é preciso que a gente nascesse do espírito para poder chegar ao Pai. E essa é uma condição sine qua non. Se a gente não conseguir fazer essa fusão, nós não seremos espíritos. Então, essa transmutação é essencial para que isso aconteça. Então, essa fusão, que a gente tem que gravar disso num primeiro momento, pelo menos é o que eu gravo para mim, é que, número 1, me dá, então, a condição de me transformar num ser espiritual, imortal e eterno. Número 2, o ajustador do pensamento conquista a sua personalidade, que é o que ele estava buscando também. E nós dois somos um. Contudo, esse um é um que, apesar de ser um ainda continua transmitindo orientação para o outro. Então, a mente do ajustador, passado do ajustador, continua sendo passado para a mente do mortal gradualmente, à medida que a gente tem capacidade para absorver esse conhecimento. E eu imagino que é uma coisa tão grandiosa, tão espetacular, que de fato não faria sentido o ajustador tentar passar todo o seu passado para nós de uma só tacada, porque a gente não ia conseguir assimilar nem entender e possivelmente iríamos nos perder nesse caminho. Então, sim, a fusão significa que nós somos um com o ajustador a partir daquele momento e conquistamos a nossa imortalidade e eternidade. Mas continua o trabalho de perfeicionamento, porque nós ainda estamos distantes da perfeição do Pai. E é isso que nós vamos conquistando à medida que nós vamos avançando em todos esses níveis, ainda com a ajuda do ajustador, apesar de sermos um, né?
E o que eu entendi é que eu concordo com o que o Bauman falou, eu só não concordo no momento que ele falou. Porque eu entendi assim que a gente realmente é um com o ajustador, e é o ajustador que a gente acaba, e o que o Franklin também falou, a gente acaba se tornando, entre aspas, Deus, mas só quando a gente se torna o espírito do sétimo estágio. Não quando a gente saiu de salvo, então. Quando a gente sai de salvo, então a gente tem um caminho ainda gigantesco para passar, maior até do que a gente já passou. A gente só conseguiu se fusionar. É uma coisa enorme, imensa, mas ainda tem uma carreira imensa pela frente também, na minha opinião, e uma carreira de perfeccionamento. E que quem está nos guiando ainda é o ajustador. E se é o ajustador que está nos guiando, embora nós é que detenhamos a escolha, ainda existe alguma coisa para aprender, né? Eu acho que é isso, porque o ajustador não precisa se perfeccionar, ele já é perfeito. Ele é um fragmento de Deus, né? Não dá para imaginar a imperfeição em Deus. Então, é isso que eu penso. Foi bom. Eu acho que eu me expressei, não consegui passar a ideia, porque a ideia é exatamente essa. Quando você faz a junção, você não faz então, a junção. Então, estamos todo mundo na mesma página. Afinal de contas, nós estamos lendo permanentemente, a sincronia cada vez aumenta mais. Mas a fusão não é o passo definitivo. Não é. Não é. Acontece que a fusão lhe permite vivenciar o período e as necessidades de uma evolução no universo local, os mundos dos Melquisedeques, tá? Até você chegar a um nível que o mundo morancial foi superado. Você vai entrar agora na evolução já como um ser espiritual. E, por sua vez, tem ainda um longo caminho para se tornar habilitado a ser um finalista, né? Depois de um período muito longo de desenvolvimento espiritual. Agora, a fusão requer do mortal a decisão definitiva, ele ainda não é perfeito, mas a decisão definitiva que está colocada na mão da fração do Pai dentro dele, o seu guiamento. Porque se um Pai dentro dele, se ele não sincronizar a decisão dele com o guiamento do Pai dentro dele, ele não tem chance nenhuma de percorrer esse processo. Ele só percorre se for com a ajuda do Pai dentro dele. Então, a ideia é essa mesmo, não está esgotada com o ajustador, com a fusão. Né? Agora, a personalidade do mortal, ele absorve a personalidade, porque é um. Né? Os dois transformaram em uma só entidade. Então, ela passa a ter a personalidade do mortal, e o mortal, por sua vez, passa por decisão própria, assumir a pureza em processo de aperfeiçoamento da identidade do ajustador. Então, é essa, se conseguir agora esclarecer mais. Mas não acabou, se acabasse na fusão, ainda estava perto. É isso mesmo, eu também concordo. Obrigado. Obrigado aí, Sueli. Obrigado.